Graça e paz do Senhor Jesus, amém, meus amados? Que coisa boa estar aqui com vocês e ter a grande responsabilidade, o privilégio de estar aqui na frente ministrando uma palavra do coração do nosso próprio Deus. Queria dizer que nós estamos muito agradecidos porque você está vencendo mais um ano de lutas e tribulação, mas você se manteve fiel, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E vem sempre no nosso coração aquela palavra de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Se a gente trabalhar para a célula, se a gente trabalhar para o pastor de rede, se a gente trabalhar para a igreja, nós corremos um grande risco. Mas irmãos, quando nós trabalhamos para o Senhor, o nosso trabalho nunca, jamais será vão. Satanás sabe disso, irmãos, e por isso ele lança às vezes suas setas malignas, desânimo, e amplia os problemas diante de nós, para que nós tenhamos medo. Eu estava ali pensando agora enquanto cantava, na perseguição que se instalou na igreja primitiva. Irmãos, muitas vezes nós ligamos aquilo que estamos vivendo à aprovação de Deus. Então, se eu estou bombando, se as coisas estão indo bem em casa, Deus está aprovando. Mas irmãos, que coisa linda é olhar e ver aqueles irmãos que estão sob intensa batalha espiritual. Os crentes lá da Palestina, especialmente de Jerusalém, você lê isso no capítulo 8 de Atos, foram expulsos, irmãos. Eles perderam suas casas. A gente está olhando para Mariana aí e pensando, puxa vida, que tragédia, gente. Como é que é começar a vida de novo, sem nada? Perdemos tudo, tanta esperança, tanto sonho, tanto esforço, anos e anos e anos. Aquelas casas, não é, de avós passaram para os pais, para os filhos, e ali eles estão cuidando na simplicidade, e de repente uma torrente, lama leva tudo. Irmãos, é verdade, deve ser uma tragédia horrível, mas imagine isso, não por uma catástrofe, mas por causa de uma opressão, de uma luta, de uma batalha espiritual. Quando você está sendo perseguido, perdendo os seus bens, perdendo a sua comodidade, perdendo a sua zona de conforto, muitos perdendo os seus filhos, né, por causa da perseguição. Tantos foram mortos e eles estavam ali firmes. Então, do ponto de vista emocional, irmãos, ninguém estava feliz. Oh, glória a Deus, estamos sendo perseguidos. Mas eles tinham grande alegria em sofrer por causa do Senhor nosso Deus. Uma vez nós tivemos aqui na igreja um irmão que veio de Singapura, e eles lá passavam por grande luta, opressão, perseguição. Não sei se o Ronaldo lembra disso. E ele esteve aqui, ele falou assim: irmãos, por favor, orem por nós. E a gente pensando que ele estava dizendo assim, para que cesse a perseguição. Ele falou assim: mas irmãos, não é para que a perseguição cesse, não, é para que a gente seja fiel a Deus durante a perseguição. Então, irmãos, esta é a fé que nós queremos viver, uma fé que vai além das nossas emoções, e para que isso aconteça, nós temos que estar firmados naquilo que nós somos, a nossa identidade em Deus, quem eu sou em Deus, o nosso propósito em Deus, para que eu estou aqui, qual a minha missão de vida, para que Deus me colocou nesse lugar. Irmãos, quando nós temos essa convicção, nós somos mudados por dentro. Tudo por fora pode ser problema, luta, tribulação, oposição, e quanto maiores os problemas, se nós estamos fortalecidos no nosso homem interior, na nossa mulher interior, no caso das irmãs, então com certeza o diabo vai tremer, porque ele sabe que quando um santo, uma santa de Deus, tem convicção de quem ele é em Deus, e do propósito de Deus para a sua vida, isso vai mudar as situações. Por isso não é exagerar, que quando um santo se ajoelha, o diabo fica de pé, preocupado com o que vai acontecer no inferno. Graças a Deus, irmãos, essa é a confiança que nós temos, que nós somos vasos de barro, mas está nesses vasos de barro aquele que é a suprema excelência da vida, o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Por isso a nossa celebração vai falar dessas coisas, daquilo que trouxe tribulação, trouxe dor, preocupação, desânimo, sentimento de culpa muitas vezes, quando nós queríamos fazer mais e não conseguimos, quando nós nos programamos, nos organizamos, mas apesar de todo o nosso esforço, alguma coisa não deu certo. Que muito é importante saber quem eu sou em Deus e para quê, por que eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor. Que isso nutra o nosso coração nessa noite. Isso tem a ver, inclusive, com o que nós vamos falar. Pastor Ronaldo estava dizendo, olha, vamos para a celebração. Eu estou sentindo um pouco falta desse clima de celebração. Eu não estou vendo os irmãos dizendo, mas que coisa, né? Não vejo a hora de chegar a celebração.
chegar à celebração, talvez porque nós estejamos cansados de muitas lutas, mas irmãos, vamos nutrir o nosso coração durante essa semana. Nós temos uma semana para orar pela maior festa da nossa vida, em nome de Jesus, a celebração das festas, tudo a festa anual da igreja, não é? A festa da celebração das células, porque irmãos, o que Deus trabalhou esse ano em nosso favor não foi brincadeira. Se nós não vimos as coisas acontecendo, não significa que Deus não trabalhou. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até agora. Então Deus, irmãos, trabalhou muito em nosso favor. Por isso nós temos que reconhecer o trabalho do Senhor em nosso favor e sermos gratos a Ele. Por isso que é muito importante, todo dia 31 de dezembro eu falo que, olha, não nos esqueçamos das grandes vitórias, dos grandes livramentos de Deus. Se você já conhece um pouco a história de Paulo, não abra sua Bíblia, mas em Atos capítulo 9, nós temos a história da conversão de Paulo. Não vou lê-la toda, mas um pouco. Em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Diga, não viam ninguém. Interessante, eles não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, e presta atenção sobre ver agora, e abrindo os olhos não conseguia ver nada. Quer dizer, eles não viram ninguém, ouviram, e Paulo ouviu, mas só um grande fulgor nos olhos dele, mas ele não conseguia ver nada depois disso. E os homens o levaram pela mão até a cidade de Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo, interessante, não era um sacerdote, não era um levita, não era um pastor, nem um bispo, nem um apóstolo, havia um discípulo, diga discípulo, um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, diga visão. Olha só, começa a prestar atenção agora sobre essa questão de ver, não ver, enxergar, não enxergar. Então Deus para Ananias falou numa visão. O chamou numa visão e disse, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está agora orando, e numa visão, viu um homem chamado Ananias, que é você, chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Está vendo agora? Quanto vê, não vê, quanto vê, não vê? Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos, lá na cidade de Jerusalém. Ele chegou aqui, inclusive, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome, Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus, irmãos. Ele estava cego, perturbado, o que é que me aconteceu? Como é que eu entrei numa dessa? Perseguindo o próprio Senhor sem saber, perseguindo a igreja. Ele achava que estavam perseguindo religiosos, fanáticos, mas o Senhor lhe apareceu e disse, não, você está perseguindo a mim. E ele teve aquela grande visão, do fulgor do sol diante dele, ele ouviu Jesus, ficou perturbado, e agora um discípulo impõe as mãos sobre ele. Interessante, não é? Deus deu uma visão a Ananias, dizendo, olha, agora em visão, aquele homem, que é um vaso escolhido para mim, está tendo uma visão com você. Ele está tendo uma visão de que um homem chamado Ananias, é você, vai chegar e vai lhe impor as mãos. E quando
o Ananias chegou, ele já não chamou mais Saulo de perseguidor, disse: irmão Saulo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa! E o Senhor me mandou aqui para impor as mãos sobre você, para que você veja e seja cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos! Quem aqui quer ver e ser cheio do Espírito Santo? Levante a mão. E agora fica em pé e diga: eu quero em nome de Jesus. Esse é o desejo da minha alma, irmãos. Esse é o desejo da minha alma, ver o Senhor, ver a obra do Senhor e ser cheio do Espírito Santo, viver no poder desse Espírito, porque o Senhor Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu levanto a minha mão e peço que você faça o mesmo, e eu oro: Senhor, enche-nos do teu poder, Senhor, e deixa-nos ver aquilo que o Senhor está vendo, Pai. Deixa-nos ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos, o teu propósito, o teu sonho, a tua paixão, Senhor, que seja a nossa paixão, que nos coma por dentro e por fora, que nós venhamos a dar tudo, Senhor, por amor a Ti, e para sermos obedientes ao chamado e à visão celestial, em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Irmãos, eu não vejo irmãos e irmãs aqui, eu vejo homens e mulheres poderosos em Deus, que farão proezas, já estão fazendo, e o diabo mentiroso está querendo enganar os irmãos, a nós da equipe pastoral, dizendo que as coisas muitas vezes são tão difíceis, que é difícil trabalhar. Mas irmãos, quem nos arregimentou, nos comanda, é dono da nossa vida e nos vai dar todo o poder para que o diabo caia por terra em nome de Jesus e as suas obras sejam desfeitas, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado lá na cruz, e a oposição vai caindo em nome desse nome, no poder desse nome, para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É desse jeito. É desse jeito, irmãos. Pode sentar. Irmãos, está vendo aqui, Congresso Multiplique. Eu falei para vocês que os batistas brasileiros, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, agora estão na visão celular. Durante tantos anos, irmãos, nós sonhávamos com um avivamento da nossa denominação. Eu chorei por esse avivamento. Deus sabe que eu chorei por esse avivamento. Eu clamei: Senhor, eu amo a minha denominação. Eu quero ver que o poder do Espírito vai dominar a minha denominação. E irmãos, aqui no Mato Grosso do Sul, a nossa convenção estadual já faz 3 anos que disse: como convenção, nós servimos as igrejas. Cada igreja batista é uma igreja autônoma, tem o seu pastor, tem a sua liderança, tem o seu estatuto e decide os seus caminhos. Mas nós, como convenção, queremos servir as igrejas no modelo celular e no discipulado um a um. Diga glória a Deus. Irmãos, vamos aplaudir o Senhor porque Ele fez aqui no Mato Grosso do Sul, irmãos. É lindo demais, irmãos. É lindo demais. E agora o Brasil Batista, irmãos, já tem mais de 25 mil líderes, agora recentemente, em 2 anos, treinados na Igreja Multiplicadora. O que é a Igreja Multiplicadora? É o MDA dos batistas, deu para entender? A Igreja Multiplicadora é o MDA dos batistas, com poucas diferenças. E então Deus me deu a oportunidade de falar sobre Igreja Discipuladora, lá no Congresso em Guarapari, para cerca de 1000 pastores. Estava lá o pastor William também, não é, que estava como presidente da convenção representando. E lá, irmãos, nós podemos pensar um pouquinho acerca da visão. Você viu que o texto aqui fala sobre ver e não ver muitas vezes. E a visão, irmão, que Deus tem nos dado. O que é visão? Olha, o George Barna diz assim: visão é uma fotografia do futuro preferível. Mas no nosso caso, o que nós vamos ver? Gostaria que a igreja fosse bem confortável, o ar-condicionado fosse maravilhoso, tivesse gente muito gentil aqui, que os meus filhos crescessem bem abrigados aqui. Irmãos, isso faz parte, mas essa não é a visão. A visão que nós temos de ter igreja, é a visão de Jesus, porque a igreja é dele, e nós não podemos construir uma visão para satisfazer a nós mesmos. Então, com relação à visão da igreja, nós assumimos a visão que o Senhor
Senhor nos deu. Trata-se de enxergar a igreja como desejamos que ela seja, levando em consideração o quê? A ordem do Senhor, a grande comissão. Em 1999, eu disse lá que nós começamos aqui a célula com o DNA Batista. Nós tínhamos receio de escandalizar alguns irmãos, porque alguns movimentos celulares tinham passado por problemas. Me lembro ali na escada, a irmã Catarina falando: pastor, esse negócio de célula, eu já ouvi falar tanta coisa, a nossa igreja é tão boa. Mas Deus nos levou para considerar o que nós éramos, uma igreja batista, séria, e ali nós começamos então a célula com o DNA Batista. Em 2015, então, nós fomos lá na igreja multiplicadora, e olhando para trás, porque no ano 2000, 15 anos atrás, eu tinha estado lá naquele mesmo lugar, falando sobre a célula com o DNA Batista, mas só agora, depois de 15 anos, as coisas funcionam. E de 1999 até 2015, então nós vimos que a igreja multiplicadora, entendeu? E as células com DNA Batista trabalham em cima dos mesmos princípios. E já que nós temos que olhar a visão, né, a visão é uma fotografia do futuro, vamos voltar lá atrás, em 1999, e ver se nós tínhamos essa visão muito clara para nós. Olha só, de 99 a 2011, durante 12 anos nós trabalhamos com célula sem discipulado, e nós chegamos a quê? A 160 células. Mas há 3 anos atrás, quando nós estamos cumprindo o planejamento da igreja, a visão que Deus tinha dado há 16 anos, nós deixamos de ser uma igreja de programa para uma igreja com células, e depois sermos uma igreja em células. E aí o que aconteceu nesses últimos 3 anos? Olha, de 160 nós fomos para 332 células. Então isso significa mais que o dobro nos últimos 3 anos. Diga glória a Deus. Por isso o diabo às vezes quer nos enganar, dizendo que está indo devagar. Está indo nada, irmãos, está indo uma bênção. Em 3 anos nós já dobramos o número das nossas células. Que mudanças houve? Primeiro, o pastor sênior, o pastor Gilson, está comprometido com a visão. Por quê? Na igreja com programas, nós tínhamos um ministério de células. Só que nós fomos mudando, e mudando. Eu fui cuidar de outras coisas, eu fui desobediente. Eu deixei de cuidar das células, estar junto com vocês nas células, e muitos foram fiéis. Pastor Ronaldo foi fiel, tornou-se o gestor das células, mas agora o pastor sênior, o líder da igreja, está comprometido com a visão. O mentor e o gestor, eu sou o mentor da visão. Pastor Ronaldo, fica em pé, pastor, vem aqui. Eu sou o mentor da visão, ele é o gestor da visão. Uma salva de palmas pela vida do pastor Ronaldo, obrigado. Então nós estamos alinhados, fazendo a mesma coisa. As redes de célula, cadê minha lâmpada? Sumiu a lâmpada, mas ó, terceira linha, a rede de células e as ações ministeriais foram mudando. Os pastores que eram pastores de ministério se tornaram pastores de rede, e ainda tem as ações ministeriais. Pastor Djalma é o caso talvez mais clássico, né? Ele era pastor de missões, hoje é pastor de uma rede celular e também cuida de missões. E aí eu fui ter junto com a Vasti uma experiência pessoal de começar uma célula lá em casa no modelo do MDA. E assim experimentamos o discipulado 1 a 1 de modo intencional. É isso que nós estamos fazendo. Acho que a pilha acabou, porque... Isso, olha lá, olha só, dá uma olhada. Olha só, em 1999 nós começamos, chegamos a 8 células. O tamanho ali é muito pequenininho, você não enxerga. Mas está vendo como vai ali a linha azul? Mas nos últimos 4 anos aqui já, porque não está completo, mas já estamos no 4º ano, olha lá. Olha só na barra verde, você está vendo a linha azul acima das barras? E você está vendo uma mudança no curso dessa linha? Isso chama-se linha de tendência. Quer dizer, o crescimento que nós tínhamos tinha uma linha de tendência, mas depois que nós começamos com o discipulado 1 a 1, centralizamos a vida da célula na vida da igreja, nós já estamos fazendo com que essa linha de tendência seja melhorada, irmãos, e para a glória de Jesus, ela vai começar a subir cada vez mais inclinada e vai a pique em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Porque vai ser um crescimento exponencial, tenho certeza daquilo que Deus vai fazer. Pode passar. Então, estamos falando de visão, pode continuar. Há uma grande diferença, nós já temos aprendido sobre isso, a multidão que envolve os crentes, os convertidos, os membros, os evangélicos. Esses nomes que nós usamos aqui, raramente aparecem na Bíblia, alguns nem aparecem na Bíblia, mas a palavra que aparece muitas vezes na Bíblia, especialmente
Quando nós lemos o livro de Atos, lemos o livro de João, os evangelhos, é a palavra discípulo, é aquele aprendiz treinado. E nós queremos deixar então de ser crentes para sermos discípulos, deixar de ser convertidos apenas para sermos discípulos, deixarmos de ser membros da igreja para sermos discípulos, deixarmos de ser evangélicos para sermos discípulos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Há uma grande mudança, há uma grande diferença. Pode passar o próximo. O pastor Diogo escreveu um livro sobre discipulado e ele diz assim: precisamos ser claros e específicos. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Mas entre saber e fazer há uma enorme distância, e nós sabemos disso. Poucos membros de nossas igrejas podem dizer que já produziram um discípulo, ou que atualmente estão no processo de produzir um discípulo. Irmãos, essa é a verdade, sim ou não? Entre saber que devemos fazer e fazer de fato, nós como igreja pedimos perdão a você, eu como líder, peço perdão a você, porque eu não entendi de modo tão claro e intencional que esse era o meu papel e o seu papel. E aí nós nos acostumamos a fazer os cultos, não é? A gente faz um culto gostoso, tem boa música, tem boas participações, usa a criatividade, faz os eventos, as pessoas vêm, ouvem a palavra de Deus, celebram a Deus, têm comunhão uns com os outros aqui, minimamente, sentando do lado e cumprimentando: ô irmão, seja bem-vindo, dá um abraço ao seu amigo e vamos embora. Nós passamos anos da nossa vida fazendo isso. Muitos poucos, obrigado meu amado, muitos poucos, uma salva de palmas para a produção, olha, é bala na agulha esse povo, né? Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós fomos pouco intencionais, não tivemos tanta intenção de fazer discípulos, mas agora nós mudamos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu estou comprometido com essa visão e não dá para desver. Quem viu, não pode deixar de ver. A gente ganha visão e não tem jeito da visão sair da gente, em nome de Jesus. Pastor Fabrício diz também: muitos crentes apenas transferem suas responsabilidades em termos de fazer discípulos para o coletivo ou para a liderança. Não, é a liderança, alguém que não seja eu. No que diz respeito então à nossa cultura centralizada no templo, são até considerados bons crentes. Mas pergunte a esses irmãos: quantos discípulos já fizeram em toda a sua vida ou estão fazendo agora? A resposta vai ser: não, estou fazendo a minha parte, todo mundo testemunho. Irmãos, o bom testemunho é uma necessidade, sim ou não? Agora, o nosso bom testemunho já trouxe de fato alguém a Cristo? Ou nós demos bom testemunho e as pessoas disseram: olha, é um bom crente, mas isso não nos levou a uma decisão, nós não fizemos um convite que aceitasse a Cristo. Essa é a diferença. Estamos falando de visão. Olhamos para trás para ver aquilo que Deus já fez em nós, irmãos, e vamos olhar para frente. Paulo, como nós lemos, recebeu a visão. O Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quer dizer que eu receber uma visão de Deus e um comissionamento de Deus envolve sofrimento, sim ou não, irmãos? Envolve. É a primeira paradinha que eu quero dar aqui. Muitas vezes nós temos vontade de jogar a toalha, muitas vezes nós temos vontade de falar: olha, acho que eu vou parar, num outro tempo eu volto. Tem muitas lutas, irmãos. O Senhor Jesus não precisaria ter deixado o céu, mas deixou para nos servir, e no caminho do serviço aos santos, Ele sofreu humilhação, dor, Ele sofreu deboches. E eu creio que a pior coisa que Jesus passou ali na tentação, foi ter que ouvir a voz do diabo dizendo: se você quiser prosperar, se ajoelha, se prostra diante de mim, me adore, e eu vou fazer com que os seus sonhos sejam realidade. Irmãos, o Senhor Jesus ouvir isso do diabo é demais, é sacrifício demais em meu favor. Quando disseram que as obras dele eram feitas no poder de Beelzebu, irmãos, então Jesus foi o primeiro, Ele sofreu por nós. Então
todo sofrimento que supostamente nós tenhamos tido, ou venhamos a ter, nós queremos sacrificar no altar do Senhor, para a glória dEle, e não será, irmãos, o sofrimento, a dor, a calúnia, as dificuldades que nos tirarão dessa rota, porque esse chamado vem do Senhor, amém, meus irmãos? Então rasga do seu vocabulário a palavra desistir, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. O meu justo viverá por fé, viverá por fidelidade, amém, meus irmãos? Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo. Amém, vocês são demais, glórias a Deus. Agora, conhecemos a vida de Paulo. Logo lá em Damasco mesmo, ele já teve grande oportunidade de começar a pregar. Ele se converteu e já começou a pregar, dizendo: gente, eu estava enganado, quem eu persegui, agora eu entendi, me apareceu, e eu agora sou perseguido por causa dele. De perseguidor, Paulo passa a ser perseguido, e ali em Damasco, imediatamente após a sua decisão, lá no livro de Atos nós vemos, os discípulos de Paulo o ajudaram a escapar de Damasco, porque ele já começou a ser perseguido, e teve que ser descido por um cesto, porque as autoridades fecharam as portas da cidade para prendê-lo. Ele não poderia sair dali, já seria preso. Ele que foi com cartas para prender, para autorizar até a morte, agora não, virou um cristão, profere o nome do Senhor, e ele começou imediatamente a ser perseguido, e ali ele fez os seus discípulos, e foram os seus discípulos que o ajudaram a descer. Mas lá na frente, o Senhor mostrou a ele o quanto ele deveria sofrer, mas não foi lá na frente, logo no início. Para Ananias, o Senhor já havia revelado e dito: meu filho, você é um vaso escolhido, e vai ser necessário você sofrer por causa do meu nome. Irmãos, isso é demais, isso é demais, saber que o Senhor nos escolheu para anunciar as boas novas, para sermos embaixadores, e até temos o privilégio, a honra de sofrer por esse nome. É demais, irmãos. Nós não vamos sofrer por qualquer causa, vamos sofrer pelo nome do Senhor nosso Deus. Nós fomos escolhidos para isso, meus irmãos. Cada um de nós é vaso escolhido. Diga para quem está do seu lado: você é vaso escolhido. Isso é demais, meus irmãos. Você é vaso escolhido, creia nisso de todo o seu coração. Aleluia. Uma das coisas que o Espírito Santo revelou para Paulo é que ele teria de comparecer diante de César, lá em Roma, e que ele ia sofrer muitas coisas. E ele diz: o Espírito Santo testifica no meu espírito as lutas pelas quais eu vou passar de cidade em cidade, mas eu estou decidido. Irmãos, lá no capítulo 20, os irmãos choraram, disseram: irmão Paulo, não vai. Deus usou Ágapo, que era um profeta, para amarrar as cintas nas pernas de Paulo, e dizer que ele ia ser preso, ia ser perseguido, e eles choraram: irmão Paulo, não vai. Ele disse: como que eu vou deixar? Eu quero ser fiel. Em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Minha vida não vale nada, a não ser que eu cumpra o propósito para o qual o Senhor me chamou, de levar o Evangelho e anunciar a graça do Senhor. Amém, irmãos? É essa a decisão que eu quero para mim. Lá no capítulo 26, ele já está agora indo para Roma. E quando ele comparece diante do rei Agripa, e ele está tentando se explicar, porque na verdade ele não fez nada de errado, havia muita mentira a respeito dele, ele no seu testemunho diz assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A minha pergunta para você é: o que valeria a pena? O que nós poderíamos ganhar que fosse bom o suficiente para nós negligenciarmos e para nós desobedecermos ou negarmos a visão celestial? Será que um monte de dinheiro? Será que muita prosperidade nos faria, irmãos, desistir da visão celestial, da escolha que Deus fez de nós? Irmãos, nada pode ser mais valioso do que o chamado à visão celestial. Amém, meus irmãos? E então assim nós vimos que a nossa igreja trabalhava com programas, mas agora nós trabalhamos com princípios. Antes tudo era centralizado no templo, mas agora é centralizado nas pessoas, na célula, no pequeno grupo. Diga glória a Deus. E nós aprendemos
A igreja agora tem um coração, que é a célula, né? Aqueles irmãos ali, juntinhos, olho no olho, coração próximo do coração, ombro pertinho do ombro, as mãos para estender, e lá na célula ainda o discipulado. É isso aí, vivemos agora por princípios. Pastor John Piper é alguém muito conhecido, muito respeitado, um expositor da palavra de Deus, um homem muito sério, que paga um preço muito alto para ser fiel, ele e a sua igreja, ao Senhor. Ele teve uma reunião com seus líderes de células, que ele chama de pequenos grupos. Ele reuniu-os e ele deu uma palavra forte para eles. E durante o culto ele estava explicando para a igreja, dizendo: olha, eu tive uma reunião com os meus líderes de pequenos grupos, meus líderes de células, e eu falei para eles como é importante o trabalho deles. Eles precisam ter uma noção clara de quão importante eles são, porque se eles não saberem, se eles não tiverem consciência disso, nós vamos perder muito. E ele então enumerou 7 razões pelas quais o trabalho do líder de célula, o líder em treinamento, o núcleo da célula, aqueles que trabalham em células, tem para com ele. Porque ele disse: olha, são 7 razões pelas quais apenas a sua pregação como pastor da igreja não é suficiente para prover, para cuidar das necessidades dos seus membros e dos seus ouvintes. Irmãos, estamos falando de um expositor bíblico que é reconhecido no mundo inteiro, e ele está dizendo: Deus me deu essa graça de pregar a palavra, de ser um expositor sério da palavra, mas eu tenho a convicção de que só o sermão não vai fazer toda a vontade de Deus para as pessoas que aqui vêm. Olha, irmãos, que humildade e que reconhecimento da necessidade do ministério dos santos, o ministério na mão do povo. Então, quais são essas razões? Primeiro, ele diz: olha, o impulso para evitar o crescimento doloroso desaparece seguramente em uma multidão no culto coletivo. Isso é muito forte. Irmãos, nós sabemos que o crescimento exige dor, muitas vezes, exige renúncia. É verdade ou não é? A gente tem que mudar a agenda, a gente tem que mudar o jeito, a gente tem que mudar o temperamento, e isso nos faz sofrer como pessoas. E quando isso é pregado, a palavra de Deus é poderosa e faz isso aqui ou ali. Mas se intencionalmente essa palavra, que é o poder de Deus, for exposta no pequeno grupo, olho no olho, um abraço ali pertinho, ela tem muito mais poder transformador. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não há, irmãos, aqui nenhuma intenção de diminuir o púlpito, mas de expandir o poder da palavra pregada no púlpito. Não é verdade, irmãos? Então, esse esforço desaparece quando as pessoas saem daqui, mas lá no pequeno grupo não, nós vamos ter aquele mesmo assunto e lá nós vamos abrir o coração. Segundo, a tendência para a passividade ao ouvir um sermão faz parte de nossa fraqueza humana. Quem tem dúvida disso, gente? Quantos sermões maravilhosos eu já ouvi, quantos sermões que tocaram a sua alma, o seu espírito, você já ouviu, e você aqui falou: gente, eu vou mudar. Mas saiu dali, você esqueceu, porque essa é uma fraqueza nossa, de adiar, deixar para amanhã, deixar para o ano novo. Então, irmãos, quando o pequeno grupo pega essa palavra e leva, e ali a vida fala mais alto do que as palavras, as coisas mudam. Então, nós acabamos com essa passividade quando levamos o assunto lá para a célula. E você sabe, lá na célula a gente não prega, a gente facilita a palavra. Se aqui nós falamos: olha, o perdão é uma ordem do Senhor, não é uma alternativa, lá na célula nós não vamos repregar, nós vamos falar assim: meus irmãos, que palavra poderosa que nós recebemos, nós temos que perdoar porque nós fomos perdoados, nós não temos alternativas. E aí, ao invés de falar o que é o perdão, de onde vem a palavra grega, de onde vem, para onde vai, a gente não fala disso. Fala assim: quem nesses dias está passando por uma luta assim? Quem no último mês teve dificuldade para perdoar? E aí, irmãos, ó, a palavra aparece e
muitas pessoas falam, é isso, é deixar a passividade e ir para a atividade, a proatividade da palavra de Deus. Terceiro motivo, ouvintes em um grande grupo podem com maior facilidade esquivar-se de crises redentivas. Deus toca de uma maneira que quer redimir, quer mudar, quer transformar uma vida. Alguém que está indo para o inferno, mudar o caminho para o céu. Alguém que está servindo o pecado, se humilhar e confessar e mudar de direção. Arrependimento é uma crise redentiva. Olha, se as lágrimas surgirem nos seus olhos num culto público, as pessoas podem sair sem ninguém perguntar por quê. Agora, num bom grupo pequeno, numa boa célula, isso provavelmente não acontecerá, porque lá vai acontecer o quê? Alguém vai perguntar, irmão, nós podemos te ajudar? É lindo, irmãos? Você é muito importante. O que o John Piper está dizendo é que você é muito importante. A sua atuação, a unção que Deus derramou sobre você é muito importante. Creia nisso de todo o seu coração. Deus quer usar a sua vida como parceiro para redimir pessoas, para tirar pessoas da passividade, para fazer com que elas cresçam, mesmo que doa. E é o que Deus tem feito. Nós vamos celebrar isso na próxima terça-feira. Deus já tem feito, irmãos, é só o começo. Ele vai fazer muito mais para a glória do nome dEle. E nós celebraremos o Senhor, e nós vamos ver que cada dia mais esse templo não nos comporta. Nós vamos nos reinventar, nós vamos fazer reunião no hotel, vamos alugar outras igrejas, outras dependências, nós vamos para os bairros. Sabe por quê, irmãos? Porque essa visão é celestial, não é nossa. Isso não é planejamento estratégico, isso é um alinhamento com o propósito de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que vai acontecer, glória a Deus. Quarto, ouvintes num grande grupo tendem a negligenciar esforços de aplicação pessoal. O sermão pode atingir um ponto sensível de convicção, mas sem alguém para pressionar, diga santa pressão. Olha lá, sem alguém para pressionar quanto à direção que sua vida deve tomar, é muito fácil abandonar aquele momento de convicção e aplicação. Irmãos, o discipulado é uma santa pressão, fala a verdade. Meu discipulador hoje começou fazendo Gilson. Amém? Tudo bem? Tudo bem? Me fale do seu tempo a sós com Deus. Essa pergunta é uma bênção. Sabe por quê? Porque se eu negligenciar a presença do Senhor, eu estarei trazendo um grande prejuízo para a minha vida, para a minha família e para vocês. Então, esta cobrança, essa prestação de contas é maravilhosa. E aquela área da sua vida, meu amado, que você está tendo dificuldade, irmãos, isso é maravilhoso. Então o discipulado está trazendo para nós essa santa cumplicidade. Gente que não quer nos condenar, mas quer nos ajudar. Que coisa boa é abrir o coração e confessar pecado e receber um elogio. Parabéns, meu filho, minha filha. Isso mostra que você ama o Senhor Jesus, e o pecado não faz bem à sua alma, você se abre, isso é muito nobre. Você podia esconder isso, viver sem discipulado, ir levando a sua vida, mas é nobreza você dizer, eu pequei, eu falhei, ou você dizendo, eu estou passando por uma tentação, irmãos, isso é demais. Essa vitória, irmãos, dessa convicção, desse ponto sensível para a gente aplicar na vida é muito importante. No grande grupo, a oportunidade de fazer perguntas para o crescimento não existe. Aqui ninguém, pastor, mas eu queria fazer uma pergunta assim, assim. Não, que a pessoa sente que o ambiente não é para isso, nem dá para a gente trabalhar nisso, e logo a oportunidade se esvai, não é verdade? Mas lá não. Perguntar é a chave para entender, e se não há lugar em sua vida para crescer em esclarecimento e aplicação, você fica privado de grande crescimento. Tudo isso para mostrar como você líder, você líder em treinamento, você líder de missões, você núcleo da célula, você membro da célula que quer fazer essa parceria com o Espírito Santo, é importante, você é muito importante. Nunca o pastor do púlpito vai conseguir ter esses resultados, isso é impossível, acontece aqui ou ali, mas lá na célula a gente potencializa o poder da palavra de Deus, porque ela é poderosa mesmo. Prestação de contas para acompanhamento de boas resoluções, não existe. No sermão, ninguém fala, não, a partir de hoje eu vou fazer assim, 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 vou alterar minha conduta. Não,
Ele não promete para ninguém, fica entre ele e Deus, a luta sozinho. Mas na prestação de contas, se alguém sabe que você pretende fazer em resposta a uma verdade, há uma probabilidade bem maior de você fazê-lo e de você conseguir êxito, crescimento para a glória de Deus. Deu para você entender? Você é muito importante. Deus sabe do meu coração. Como eu sou sincero em falar, eu reconheço de todo o meu coração que a nossa igreja é o que é por causa de vocês. Vocês estão pastoreando a igreja conosco, vocês estão zelando da santidade conosco, vocês estão zelando da palavra conosco, e isso é maravilhoso. Vocês vão chegar diante do Senhor, e o Senhor vai dizer: que bom, parabéns, porque você foi fiel, você fez, não só ficou vendo as pessoas fazerem. Muito obrigado por aquilo que você tem feito. E olha, essa promessa não é minha, é a promessa do Senhor. O Senhor vai prosperar você em todos os seus caminhos, para a glória dEle, né, irmãos? Isso é uma questão de visão. Então, se alguém perdeu a visão, vamos retomar a visão. Oi? Pulei a 7? Pulei a 7. O apoio, assim... O apoio em oração para uma necessidade, convicção, resolução específica é insatisfatório. Pessoas vêm pedir oração aqui no final do culto, mas não conseguimos lidar com 1000 pessoas no final do culto. Sempre tem gente, né? A igreja dele deve ser bem grande para lidar com 1000 pessoas, né? E é grande mesmo. Mas os pequenos grupos, as células podem, na verdade, eles podem lidar com 1000, muito melhor do que eu posso aqui no fim do culto lidar com 1. É essa multiplicação maravilhosa, né, irmãos? Vamos retomar a visão, irmãos. Vamos ser como Paulo, acolher no coração a visão que o Senhor nos deu. Ela é de Deus, irmãos. Se eu estivesse pregando aqui uma visão que nós inventamos, olha, a nossa igreja, vamos ter uma visão para a nossa igreja. A nossa igreja, ela deve ser assim, assim, assim. E nós íamos diagnosticar, íamos pesquisar, íamos definir o que nós queríamos. Não, não. Mateus 28 é a visão do Senhor Jesus para a sua igreja. Então nisso nós não vamos nos equivocar, vamos voltar para a visão, vamos voltar para a fidelidade, glorificar a Deus, cumprindo a grande comissão, multiplicando discípulos e igrejas, e nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Me permita só dizer uma coisa que foi muito importante para mim, no dia de ontem, compartilhei até com o irmão Arão lá no velório do papai dele. No meu TSD, geralmente eu tenho um tempo de oração, entrego minha vida ao Senhor, depois eu peço para o Senhor abrir os meus olhos, o meu coração para o período que eu vou ter na palavra. Ontem eu estava num outro lugar lá da minha casa, estava aqui o computador, estava a Bíblia, e eu falei, eu vou orar primeiro, e tinha que dar uns 3 passos até uma poltrona que tem. No caminho daqui, até dar esses 3 passos, no caminho, muito curtinho, eu falei assim, Senhor, eu vou agora para aquilo que é a posição mais elevada que eu já alcancei na minha vida. A posição mais elevada que eu alcancei na minha vida é me ajoelhar diante do Rei. É o lugar mais alto que eu já consegui estar, irmãos. Naquele momento o Senhor me tomou. As pessoas não sabem, eu nunca disse isso, mas cerca de uns 10 anos, Deus me favoreceu com línguas, e Deus me tomou em línguas ali. Eu estava ali, tomado pelo Senhor, e houve um movimento do Espírito Santo diferente. Enquanto eu estava ali em línguas, Deus me levou, não me levou presencialmente, nem em êxtase ao céu, nada, mas me levou para passagens bíblicas, mas não foi uma coisa que eu planejei, Ele simplesmente me pegou, e me levou na cena do batismo dele, me levou no deserto, ele sendo tentado, me levou no monte da transfiguração, me levou no mar da Galileia, quando os discípulos estavam gritando com medo, e ele acalmou o mar. E o Senhor me levou também para ver quando queriam apedrejar aquela mulher pega em adultério, flagrante, João capítulo 8, e ele simplesmente perguntou, quem não tem pedra, jogue primeiro, atire a primeira pedra, quem não tem pecado. E assim o Senhor me levou a Caná da Galileia, Ele me levou na sinagoga lá em Cafarnaum, quando Ele expulsou o demônio e curou um homem que era corcundo, e o Senhor foi me lembrando, e eu
eu falava em línguas, assim, meu espírito estava em línguas, e o meu pensamento trabalhava de outro lado. E eu perguntei: Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso? É lindo, mas o que é? E Deus colocou no meu coração a resposta. É para mostrar que vocês estão fazendo o que deve ser feito. Aquilo que nós fizemos lá na Palestina, onde eu passei, onde eu curei, onde eu libertei, onde eu anunciei o reino, os meus discípulos estavam lá, eram 12, eram 70, eram 500, eram muitos, eles estavam lá e eles viram tudo isso. E Deus me levou, inclusive, em João capítulo 17, quando ele orava pela unidade dos discípulos, inclusive por aqueles que iam se converter, e ele disse: eu estava orando por você. Então Deus nos mostrou, irmãos, que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo o que os discípulos faziam, nós estamos vendo o Senhor fazer o que Ele quer fazer, o Senhor, pela sua misericórdia, para animar o nosso coração, para dizer que a gente não está inventando moda. Deus me levou até essa experiência para Ele dizer: é isso mesmo, vocês estão fazendo o que é preciso ser feito, o que nós fazíamos, vocês estão fazendo. Que essa palavra anime o seu coração, para não desistir. Tudo que você está fazendo, por tudo que você está passando, o Senhor está com você, e Ele está abençoando você, e vai abençoar cada vez mais você, porque você está no centro da vontade do Senhor. Você não quer ser um evangélico, você não quer ser só um cristão, você não quer ser um crente, você não quer ser um batista, você quer ser um discípulo de Jesus, olhando para Ele, debaixo da autoridade dEle, fazendo o que Ele mandou fazer, e tendo a certeza que todos os dias da sua vida, enquanto você cumpre a missão, Ele está com você, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Glorifique o Senhor com suas palmas. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Glória a Deus. Fica aqui. Glória a Deus. Quantos aqui foram abençoados por essa palavra? Dá um glória a Deus aí. Amém. Eu aprendi muitas coisas com meu pai aqui, meu discipulador. E, gente, esse é o caminho do discipulado. Eu já contei várias vezes essa história, não vou compridar nada não. Mas quando o pastor Gilson entrou na minha vida, ele fez muita diferença na minha vida. Eu estava passando por um momento muito difícil. E ele realmente é um homem de Deus. E Deus deu a ele essa palavra hoje. Inclusive, eu quero pedir perdão a alguns irmãos que estavam ali fora. Eu me senti meio como Jesus com o chicote, mas não com a sabedoria dele. Aquela hora ali das camisetas, porque eu sabia que Deus tinha uma palavra muito especial para nós nesta noite, amados irmãos. Uma palavra que deve marcar nossos corações. Então, eu quero pedir perdão aos irmãos, que eu cheguei ali muito assim: gente, vamos parar, vamos correr, tal. E eu falei: tem que ser agora. Aí alguns irmãos vieram, eu voltei lá e fui mais incisivo. Eu não peço perdão pelo que eu falei, mas pelo jeito que eu falei. Me perdoem, viu, meus irmãos? Mas eu estava assim com muita vontade que todos entrassem aqui para ouvir essa palavra, porque Deus falou coisa tão importante para a igreja, amados. E nós temos que tomar esse rumo, amém? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Nenhuma mais dúvida: não sei, será que é isso mesmo? Mas quantos creem aqui que isso foi o Senhor quem falou conosco? Levante sua mão. Glória a Deus, amém. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. E eu queria pedir, pastor Gilson, que o Arão viesse aqui à frente, para que ele pudesse orar. E eu vou falar para o Arão por quê. Por favor, Arão, vem aqui. O Arão é um homem de Deus que tem usado há muitos anos também na minha vida. Mas eu me lembro muitos anos, eu não sei se ele se lembra, ele tinha um programa de rádio, e um dia ele chamou lá e ele mostrou para mim sobre o que Deus tinha falado com ele, sobre discipulado. Eu não sei se você se lembra, não. Você tinha um estúdiozinho lá na sua casa, quando era lá no Taveirópolis, e eu me lembro disso, como Deus tinha colocado no seu coração também. Eu me lembro muito bem disso, e eu agradeci a Deus por ontem, o exemplo que o irmão é para muitos de nós ali seu pai passou ali no dia do seu aniversário, mas eu sei que a palavra que o irmão deu tocou muito o meu coração.
E eu quero dizer para o irmão que o irmão é um grande discipulador, está cumprindo o que Jesus falou desde aquele tempo. E o irmão está fazendo discípulos, com uma metodologia ou outra. E eu queria que o irmão, pastor Gilson, que o Arão orasse por nós, como igreja, para que nós realmente tomássemos isso como uma visão celestial e que jamais nós venhamos desistir da visão celestial. Antes da oração, eu gostaria de agradecer à igreja, toda a rede celular, que nos acompanhou nesses últimos momentos do meu pai. Foram 40 dias de internação, e o WhatsApp nos ajudou bastante para nos levar uma mensagem de bênção, de oração, a rede espiritual, a rede do amor, a rede da graça, a rede do compartilhamento, da dor, da alegria das pessoas. Isso é muito lindo. Mas esse é o momento que a gente deve orar, pastor, no lugar mais alto que a gente deve, que Deus merece. Qual que é? Então, o pastor já nos deu a dica. Você vai ficar no lugar mais alto que você já esteve hoje. Quem sabe você não teve ainda a oportunidade de ficar no lugar mais elevado para contemplar a beleza, a santidade de Deus. Para contemplar que Deus preparou esse dia, esse momento, para trazer a sua palavra para a sua igreja que Ele tanto ama. Pai, nós só queremos só te render graças e agradecer ao Senhor, porque que privilégio é, Senhor, estamos de joelhos diante do teu altar, da tua santidade. Eu sei, Pai, que nós estamos aqui, e antes de tudo, ó Pai, contemplar a beleza da tua santidade, pedir perdão ao Senhor, que muitas vezes, Pai, a gente tem levado mesmo a nossa vida, o nosso compromisso, a nossa fé, relaxadamente. Essa é a palavra que sai do meu coração. Eu peço perdão ao Senhor, porque em muitas ocasiões, e durante o dia, eu tenho feito isso, ó Pai. Eu peço perdão ao Senhor, e que, ó Deus, esta palavra ministrada ao meu coração, o coração do meu irmão, da minha irmã, da tua igreja, seja a palavra, ó Pai, seja a semente que foi plantada e lançada no nosso coração, e que, ó Deus, nós não vamos sair desse trilho, ó Pai. O Senhor nos está nos colocando no teu trilho da graça, do trilho, ó Deus, da multiplicação, da visão dos céus. Ó Deus, faça isso por nós. Espírito Santo de Deus, regra essa semente no coração do meu irmão, da minha irmã, que não caia em caminhos, para que, ó Deus, seja comido, ó Deus, por quem não tem nada a ver com o crescimento do Evangelho, que não caia em pedregulho, em coração endurecido, ó Pai, que não caia em espinhos, quando a gente está sufocado com o dia a dia, com as coisas deste mundo, mas que caia num coração preparado, ó Deus, sedento, ó Deus, em obediência e submissão ao Senhor, e que essa semente multiplique, Senhor Pai. A palavra certa é se multiplique. O Senhor é o Deus da multiplicação. Pai, nós vamos celebrar este ano muitas coisas que o Senhor já fez, mas é um prenúncio para 2016, de água extraordinária que o Senhor já preparou para nós e para a tua igreja, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.